prosseguir no estudo de história da igreja. Agora vamos à página 15 do nosso material didático, falar dessa relação entre a igreja cristã e o judaísmo nesse período, porque nós veremos que vai se desenvolver uma determinada confusão, até em alguns apóstolos. Você conhece a história do apóstolo Pedro, às vezes, como ele se comportava em relação aos da circuncisão, como o livro de Atos vai chamar, ou seja, aqueles ligados ao judaísmo. Então, a igreja ela nasce entre os judeus, e esses judeus, em alguns momentos, eles vão confundir um pouquinho a nova fé. Eles querem manter um pouco do judaísmo antigo. Você veja, quando Jesus estava com os apóstolos, após ele ressuscitar, os apóstolos perguntaram a ele, né, quando que ele iria, vamos dizer, voltar e retornar com o reino de Israel, restabelecer o reino de Israel. Ok? Era uma preocupação deles. Eles agora eram cristãos, mas eles ainda se preocupavam com a nação, né, e com a interpretação natural que nós temos até hoje, que Jesus voltará para reinar sobre Israel. Jesus só respondeu dizendo: não nos cabe saber os tempos e as estações determinadas pelo Pai. Ok? Bom, então nesse ponto aqui eu vou comentar com vocês como que a igreja substitui Israel no plano da salvação. E claro, vou colocar a diferença para a interpretação evangélica da interpretação católica. A interpretação católica diz que a igreja substituiu Israel e que Israel nunca mais voltará a ser o povo de Deus. Mas a interpretação evangélica diz que a igreja substituiu Israel, mas quando terminar a era da igreja, Israel, ele volta a ser o povo de Deus, porque a igreja não estará mais aqui na terra. É isso que a igreja evangélica prega. Ok? Bom, eu coloquei aí Mateus 21, versículo 43, que diz: portanto eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Jesus está dizendo, está falando para as autoridades judaicas, que o reino de Deus seria tirado deles e seria dado à igreja. Isso é importante até porque vocês sabem que nesses últimos dias está assim, uma febre das igrejas se ligarem ao judaísmo, né? Cuidado, hoje o judaísmo ele está cortado da comunhão com Deus. O apóstolo Paulo disse que eles foram cortados e nós fomos enxertados no lugar deles. Então hoje nós não temos que nos ligar ao judaísmo, nós temos que continuar ligados com Cristo, né? Mas tem umas pessoas que estão misturando o judaísmo com o cristianismo. Isso não é bom, nós somos cristãos, ok? Bom, então quando Jesus Cristo diz que vai passar o reino a outra nação que deu os seus frutos, eu comento embaixo: esta nação é a igreja. Não? E prossigo. Paulo comparou essa substituição a um galho cortado, Israel, e a outro galho de outra natureza sendo enxertado no seu lugar. Romanos capítulo 11, versículos 7, 11, 15 e 19, que diz: pois que o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Versículo 11. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? Uma pausa aqui para explicar. Quando ocorrerá essa reconciliação que o apóstolo Paulo está dizendo? A igreja evangélica prega que será no fim da grande tribulação. Ok? Então a Bíblia é clara em dizer que haverá sim uma reconciliação entre Israel e Jesus. Ok? Então o apóstolo Paulo ainda diz que a reconciliação dele será
um momento especial para a humanidade, para as outras nações. E no versículo 19, dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Eu só destaquei aqui os versículos que o apóstolo Paulo diz claramente que Israel, nesse momento, eles não estão em comunhão com Deus. Nós sabemos até pela religião que se desenvolveu em Israel hoje. Se você estudar a religião de Israel hoje, né, nós estudamos no curso de História de Israel, a religião de Israel hoje, irmãos, ela é uma religião espírita. Uma grande parte da comunidade judaica, ela segue o espiritismo. Porque nós sabemos que em 2 casos, há 1800 anos, ali próximo do ano 200, teve um rabino que disse que Deus lhe deu a graça de aprender com os espíritos do passado. E diz que aparecia um espírito para lhe ensinar. E esse era o espírito de Elias. O espírito que aparecia se dizia espírito de Elias. Isso já é espiritismo. Então esse homem teve diversos aprendizados com esse espírito, né? A partir desse aprendizado, ele desenvolveu a Cabala, que é um espiritismo judaico. Tá bom? Surgiu aí há 1800 anos. E há 200 anos atrás teve um outro rabino também, que ele falou que ele recebeu a graça de aprender com um espírito do passado, que seria o espírito do profeta Aías, que viveu lá nos dias de Salomão. E também trouxe uma série de heresias que faz parte hoje desses 2 movimentos espíritas judaicos, que é a Cabala e também o Hassidismo. Ok? A Cabala e o Hassidismo. Então, hoje, Israel, ele está cortado da comunhão com Deus. E aí nós temos que explicar o seguinte, essa questão é um pouco delicada, porque alguns dizem, não fala isso, porque isso é antissemitismo e vai resultar na perseguição deles. Não, nada disso. O que nós estamos falando é o que o apóstolo Paulo está dizendo, que eles foram cortados da comunhão. Só isso. Mas isso não quer dizer que eles tenham que ser perseguidos. Pelo contrário, isso está dizendo que eu tenho que orar pela paz de Jerusalém, orar pela comunhão de Israel, que eles voltem à comunhão com Deus. Porque o retorno dessa comunhão é profetizado como algo glorioso para a humanidade. Tá bom? Mas que a gente saiba, na verdade, o significado da posição de Israel hoje e a posição da igreja. Né? A igreja, ela está em comunhão com Deus, ela está vivendo a era dos gentios, ela está em comunhão com Deus, porque Israel, ele se desviou e o apóstolo Paulo diz, eles foram cortados. O comentário prossegue. Essa substituição faz referência à função de representar Deus na terra na era que estamos vivendo, chamada de Era da Igreja, pois esta é a representante de Deus neste período. Israel voltará a ser o representante de Deus na terra durante o milênio, após a sua conversão. A igreja substitui Israel na missão espiritual de evangelizar o mundo, mas não substitui na missão de implantar o reino de Deus de forma física aqui na terra. Segundo a profecia, Israel cumprirá essa missão durante o milênio. Tá bom? Então, explicando aqui a função de Israel e a função da igreja no que nós acreditamos ser o plano de Deus. Por exemplo, o diretor do seminário que eu estudei, missionário Lourenço Olson, ele exatamente desenvolveu o plano divino através dos séculos. É um mapa que até hoje é vendido pela CPAD, tá ok? E nesse mapa ele descreve, né, vamos dizer, todas as eras como Deus planejou, a era dos gentios primeiro, né, de Adão até a chamada de Abraão, tá bom? É chamada de era das nações, melhor dizendo, tá ok? De Abraão até Jesus é a era de Israel. A partir da morte de Jesus começa a era da igreja. Então, se nós contarmos, como é interessante, nós estamos vivendo um período que está para completar essa terceira era. Vai completar, então, 6.000 anos desde a criação de Adão.
ok? Então, essa era que nós estamos vivendo, ela foi profetizada como era dos gentios, está lá em Levítico 23. E os rabinos interpretam isso porque eles leem exatamente o livro de Ruth na festa de Pentecostes, porque é a festa dos gentios. Então, você olhando assim, você está vendo que a interpretação, ela se encaixa. E ponto que nós vamos falar aqui em diversos momentos de Israel, Paulo debatendo exatamente com os judeus essa questão. Porque nós temos que explicar, né? A igreja nasce e substitui Israel. Como isso estava na profecia, tá bom? Como os profetas falaram disso? O comentário prossegue. Jesus deixou claro que a igreja começaria por israelitas. Mateus 10, versículos 5 e 6, ele diz: Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho da gente, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Por quê, irmãos? Começar pela casa de Israel, Israel, apesar de politicamente e religiosamente eles estarem pervertidos, vou colocar assim, desviados, havia em Israel pessoas que temiam a Deus e que continuavam aguardando a profecia. A Bíblia citou Simeão quando Jesus nasceu, a profetisa Ana, ok? E tinha outras pessoas, como José e Maria. José e Maria eram duas pessoas tementes a Deus. Por isso Deus escolheu esse casal para Maria para gerar Jesus no seu ventre e José para criar o menino. Ok? Ou seja, tinham muitas pessoas que temiam a Deus. Então Jesus Cristo está dizendo o seguinte: os judeus, eles têm uma característica especial, uma história especial, que é essa relação com as escrituras sagradas. Então o cristianismo precisava começar por eles, tá bom? Pessoas que chegaram à conclusão que o judaísmo, ele terminou a era dele e estava começando então a era da igreja. O comentário prossegue. No capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, Deus proporcionou um grande milagre. Um coxo conhecido por ficar à porta do templo recebeu o milagre e entrou no templo com Pedro e João. Pedro fez um discurso para os israelitas descrevendo o erro de rejeitar Jesus Cristo como Messias. Então, quando você vê esse discurso, você entende como está a relação, ok, da igreja com Israel. Vamos ver lá, Atos capítulo 3, versículo 17. E aí vocês acompanhem a leitura. Veja como o discurso ele está ligado a essa questão da relação Israel com a igreja. Ou seja, ele como israelita, ele vai dizer o seguinte: olha, vocês erraram feio, né? E agora vocês têm que se corrigir. Qual o caminho para se corrigir? Veja o versículo 17. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes. Ou seja, vocês mataram o Messias, e falou, vocês mataram o Messias. Agora eu sei que vocês fizeram por ignorância. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Bom, quem anunciou? Olha, Daniel anunciou que ele iria morrer na semana 69, que o Messias iria padecer. Então, aqui não foi detalhado, né, mas nós sabemos dessa profecia, que ele seria rejeitado, né? Ele, a pedra principal, seria rejeitado. Ok? E também Oséias profetizou sobre a vida e a rejeição do Messias. Ok? Então, ele fala que isso estava profetizado. E no versículo 19, ele vai falar: vocês têm que abandonar o judaísmo. Ele diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. O tempo do refrigério, ok? É o tempo de encontrar com o Messias. Israel futuramente
terá o tempo do refrigério, que é o milênio. Mas hoje, como eles poderão ter esse refrigério? Eles não poderão ter mais um reino implantado aqui na Terra. Eles tinham que entrar para um reino espiritual. Ok? Então, ele falar desse tempo do refrigério futuro, que é o milênio, ele acontecerá depois de uma vinda de Jesus. Por isso, no versículo 20, ele diz: e envie ele, Deus, né? E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Você veja, esse discurso aqui do apóstolo Pedro, ele não detalhou quais os profetas, ele não falou de Daniel, das 69 semanas, que o Messias deveria morrer na semana 69, mas, vamos dizer, ele tinha um conhecimento, tá bom, da profecia, claro, e ele certamente recebeu esses aprendizados também de Jesus, ok? Bom, ele prossegue no versículo 22, porque Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará dentre vós, irmãos, um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será extirpada dentre o povo. Olha que palavra pesada que o apóstolo Pedro falou para ele. Olha, vocês serão extirpados. Ou seja, ele está dizendo o mesmo que o apóstolo Paulo vai dizer depois: vocês foram cortados. Né? E para o judeu, né, o nacionalismo judaico, irmãos, ele não se compara a nenhum outro na história da humanidade. Okay? Ele não se compara a nenhum outro. Para o judeu, não, aquela nação é a nação santa, tá bom? Que recebeu o livro santo, que recebeu o idioma santo de Deus, porque eles acreditam que o hebraico ele foi o idioma que Deus ensinou a Adão, tá bom? E que foi transmitido até a Torre de Babel. Os semitas, os homens fiéis a Deus, não participaram daquela torre, então não tiveram confusão de línguas. E então Abraão falava hebraico, que seria a língua de Adão, tá ok? Então eles acreditam numa série de coisas que envolvem a nação. Então falar da nação nesse momento ter sido rejeitada, tá ok? Por Deus, para eles, assim, era muito pesado, ok? E ele está dizendo: olha, em vocês se cumpriram o que Moisés disse. Vocês, como alma, ok, serão extirpados, serão exterminados. O versículo 24, ele ainda prossegue: e todos os profetas, desde Samuel, todos depois falaram, também anunciaram esses dias. Vós sois os filhos dos profetas e do concerto que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra, ressuscitando Deus a seu filho Jesus. Primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse e vos desviasse a cada um das vossas maldades. Então o discurso que o apóstolo Pedro faz é voltado, tá bom, para a autoridade judaica, e isso nós vamos ver aí pelo livro de Atos, em diversos momentos, ocorrendo sempre esse embate, essa questão judaica. Como eu já falei para vocês, tem historiadores judaicos que dizem que esse debate ocorreu até o ano 165, quando a comunidade judaica decidiu se separar totalmente dos cristãos. Mas o que eu percebo é que eles queriam que o cristianismo fosse mais uma seita do judaísmo, tá bom? Tentando adequar ela. A princípio tentaram matar, não conseguiram. Depois eles queriam adequar ela. O cristianismo seria como o farisaísmo, como os saduceus, tá ok? Como outros dizem, os essênios, tá bom? Mas isso é inaceitável. O cristianismo, ele era parte do judaísmo. O número 7 do material didático diz: a sede da palavra de Deus. Quando os discípulos de Jesus começaram a falar a palavra de Deus, interpretando as Escrituras para os ouvintes, encontravam corações sedentos, pois não recebiam o ensino dos sacerdotes, pois este era um religioso político, conforme Roma estabelecia.
E pelo lado dos rabinos, que deveriam ter feito esse trabalho, eles deveriam estar falando isso que o apóstolo Pedro falou, né? Que as escrituras estavam se cumprindo. Mas o rabino mais famoso desse período, que era Gamaliel, ele não interpretou assim, ou se interpretou, aí teria sido pior ainda, ele foi covarde de dar outro ensino, porque isso geraria, claro, uma perseguição pela família de Herodes, né? Falar que um Messias estava para vir, Herodes e os seus filhos queriam logo matar. Por quê? Porque significava eles perderem o trono, né? Porque eles estavam assentados no trono de Davi, reinando sobre Israel.